Onde está plantada a nossa esperança? Onde está firmada as nossas raízes? Olá pessoal, eu sou a Thaís, estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Vamos falar da parábola do semeador que se encontra em Mateus 13, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu sobre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. 1 a 100, outros 60 e outros a 30. Parábola do semeador, acredito que muitos podem ter ouvido por aí falar. Mas nós vamos falar de uma forma que talvez você ainda não ouviu falar. O que é a parábola do semeador? Onde está firmado as nossas raízes? Em que nós acreditamos? Onde está firmado verdadeiramente a nossa fé? Será que tudo aquilo que a gente ouve ao longo do caminho, nós estamos deixando entrar no nosso coração? Então, a palavra de Deus fala sobre essa parábola. Jesus, ele falava por meio de parábolas. E essa é uma parábola que eu destaquei para falar hoje. Existem 4 tipos de solo. O que é o solo? O solo é o nosso coração e a semente é a palavra de Deus. Aqui foi falado sobre o primeiro. Primeiro, a semente caiu ao pé do caminho e as aves comeram. O que isso quer dizer? Às vezes uma palavra é semeada em nossa vida, só que a gente não deixa ela criar raiz. E vem uma pessoa e toma, ou seja, o mundo. Às vezes Deus planta uma palavra no seu coração, às vezes a gente escuta algo da parte de Deus, às vezes Deus fala conosco através da palavra, através da profecia, através de um sonho. Deus fala e a gente deixa o mundo roubar. Deixa as pessoas virem com, não vale a pena, isso aqui, servir a Deus pra quê? Fazer isso pra quê? Então, esse é o primeiro solo que fala. As árvores comem. Então, às vezes, a gente não deixa a palavra de Deus entrar. Ela até entra, mas ela não permanece, porque vem o mundo com seus dizeres, com seus prazeres e rouba. Essa é a primeira parábola que se fala, que caiu ao pé do caminho. E lá no versículo 5 fala sobre a outra semente caiu em espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Que espinho é esse? Às vezes nós escutamos a palavra de Deus, a gente sabe que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, mas muitas vezes nós deixamos com as coisas do dia a dia, a palavra vem, as coisas vêm e sufocam. O que isso quer dizer? A depressão, a ansiedade, às vezes as pessoas nos machucam. Tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi falado é jogado ao vento. A gente acaba esquecendo. Às vezes a gente se machuca muito pelos que as pessoas falam. Nem sempre é fácil servir a Cristo, porque às vezes vem uma palavra de vida, uma palavra de fé, só que as pessoas vêm e matam você. Quantas vezes dentro das igrejas as pessoas estão assim? A pessoa ouve a palavra cura, salva, transforma. E por causa do irmão, ela desiste. Quantas vezes a pessoa conhece a palavra de Deus, mas por causa dos familiares, das pessoas de casa, ela desiste. Ou seja, o mundo vem e sufoca. E quando sufoca, ela não consegue, o solo dela, que é o coração, não criou raiz na palavra, porque a semente foi colocada e ela foi sufocada. E depois também fala, antes mesmo do espinho, na verdade, também fala sobre a semente cair em pedras, pedregais.
Logo nasceu, logo secou e queimou, porque não tinha raiz. Na verdade, esse é a segunda parábola, é a segunda parte desta parábola. Ou seja, é aquelas pessoas que ouvem a palavra, se encanta logo de imediato, só que seca, porque ela não cria raiz. Ou seja, acontece um problema, ela quer sair da presença, ela esquece aquilo que Deus falou, ela esquece aquela promessa. Ou seja, ela não consegue criar raiz, ela não consegue ir mais fundo na presença de Deus. E existe um último, que diz assim, no versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Este é aquele semeador que pegou a palavra de Deus e transformou não só a vida dele, mas transformou a vida de outras pessoas. E é isso que Deus quer para nós. O Senhor quer que a gente escute a palavra e não seja meramente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Existem pessoas que vão ter um fruto, mas outros vão dar 10, outros vão dar 100, outros vão dar 1000. Não importa quantos frutos a pessoa vai dar. O importante é que ela vai dar frutos para o Senhor. Então, Jesus, ele quer plantar no meu e no seu coração uma semente. Ele quer criar aí dentro de você, dentro de mim. Ele quer só encontrar um solo fértil. Sabe, que possamos olhar para essa parábola e pensar, qual dos 4 eu me identifico? Eu sou aquele que caiu no caminho, as aves comeram. Eu sou aquele que caiu em pedras, nasceu rápido, mas não criou raiz, secou. Eu sou aquele que caiu no meio dos espinhos e aí, através disso, foi sufocado. Ou seja, eu sou aquele que se fere por tudo, por todos, por qualquer coisa, e por isso eu deixo a palavra de Deus ir água abaixo? Ou eu sou aquele que caiu em boa terra, ou seja, o meu coração é uma boa terra, deu fruto e trouxe outros para a palavra de Deus, e trouxe outros, e transformou a vida de outros. Porque para a gente criar raízes em Cristo, a gente precisa passar por muitas coisas. Aqui teve 4 situações que aconteceu, mas somente aquele que caiu em boa terra que deu frutos. Ou seja, não é do dia para a noite dar frutos, permanecer na presença de Deus. Não é do dia para a noite. Quantas pessoas estão na presença de Deus, mas elas sentem que a vida não muda, ou seja, elas não tiveram fruto. Elas não deixaram a palavra de Deus entrar. E o que Jesus quer nos dizer nessa palavra é que ele quer alcançar o nosso coração. O caráter do ouvinte é o que determina o solo, o tipo de solo, é o caráter do ouvinte. A gente está aqui falando da palavra de Deus. Existem alguns que vão pegar a palavra, mas existem alguns que vai entrar no ouvido e sair por outro. Então Jesus, ele quer encontrar um solo. Jesus, ele quer plantar no meu e no seu coração uma palavra, mas para ela permanecer ou não, isso aí é nossa escolha. O inimigo, ele não quer deixar essa semente entrar no nosso coração. Então, o que o inimigo vai fazer? Ele vai deixar que caia ao pé do caminho, vai deixar que as aves comem, vai deixar que se queime, vai deixar que os espinhos sufoquem. Por quê? Porque o inimigo é a pessoa mais interessada que essa palavra não entre no meu e no seu e no nosso coração. Porque ele sabe que essa palavra entrando no nosso coração vai dar frutos. Quantas pessoas só você pode alcançar? Já parou para pensar? Quantas almas você sozinho pode alcançar para Cristo? Então o inimigo, ele não quer deixar a palavra entrar, ele não quer que essa palavra alcance o teu coração, porque que hoje em dia é tão difícil se firmar na presença de Deus. Quando eu falo firmar na presença de Deus, não é sobre somente entrar numa igreja, frequentar. É buscar diariamente a presença de Deus, porque hoje a gente vê o que mais tem são pessoas na igreja feridas. Pessoas que entram numa igreja, saem, aí você vê o histórico da pessoa, ela já passou por 10, 15 igrejas, porque é o mesmo assunto, me machucaram. Ah, porque lá aconteceu isso. Ah, porque não me receberam bem. E às vezes a gente pergunta, o problema tá nas igrejas ou o problema tá na pessoa? A pessoa fala, ah, porque
tudo tem defeito. Será que tudo tem defeito? Ou a gente não tá deixando a semente entrar no nosso solo, que é o nosso coração? Será que a gente não tá deixando ali, ó, a gente tá indo superficialmente, a gente não tá deixando essa palavra entrar, essa palavra de vida que cura, que salva, que transforma? Isso é uma reflexão para nossa vida. Às vezes a gente culpa muito a igreja, pastores, pessoas, mas às vezes é o nosso solo, não tem a ver com os outros, tem a ver conosco. Não sei qual horário que você estará vendo esse vídeo, mas Jesus, ele quer nos trazer por uma reflexão. Ele está dizendo: ei, eis que o semeador saiu a semear, e ele quer somente o meu, o seu, o nosso coração. Será que o nosso coração está preparado para receber a palavra de Deus? Porque receber qualquer um recebe, como a gente viu. Mas o importante não é só receber, o importante é permanecer. Ou seja, Jesus quer o meu, o seu, o nosso coração. Porque Jesus, ele quer trazer uma transformação para nossas vidas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa que a palavra de Deus entre e dê frutos. Mas para isso a gente tem que esquecer as pessoas, tem que esquecer os problemas, a ansiedade, os medos, o passado. O passado também é um tipo de barreira para que a palavra de Deus entre em nossas vidas. Então, que você fique com essa reflexão, que nós possamos deixar Cristo entrar no nosso coração e trazer um solo fértil, um solo que vai multiplicar e vai trazer cada vez mais pessoas através de nosso testemunho de vida, através das nossas ações. Nós vamos conquistar cada vez mais almas para Jesus. E Jesus, ele quer ganhar o meu, o seu, o nosso coração. Ele quer plantar algo dentro de nós. Amém? Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Curte, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe e até mais.